Eles dizem que ser bonzinho é virtude, mas olhe bem ao redor. Quem foi bonzinho demais acabou esmagado, esquecido e usado como degrau. A bondade sem limites não desperta respeito, desperta desprezo. E todo desprezo, cedo ou tarde, se converte em fúria. Por isso, todo bonzinho é apenas um vilão em construção. Ele achava que sorrir era sinal de força, que ser sempre útil o tornaria indispensável, mas ninguém respeita um tapete, por mais limpo que ele esteja, todos pisam nele. A cada favor sem peso, ele cavava o próprio esquecimento. A cada sim automático, ele apagava mais ainda a linha da própria identidade. Você conhece esse tipo de sujeito? Aquele que está sempre disponível e flexível, achando que isso vai protegê-lo, mas só o torna previsível, e previsível é descartado. O bonzinho não percebe que, ao tentar ser aceito por todos, ele se dissolve, até ninguém mais lembrar que ele está ali. Então vem o riso, não o dele, o dos outros, risos abafados, olhares que ignoram, convites que não chegam. Ele foi tão gentil que sumiu, e nesse momento Maquiavel sussurra do fundo da história: o príncipe que busca ser amado perde o respeito. Só quem põe limites governa. Mas o bonzinho não impõe limite nenhum, ele implora, e quem implora nunca comanda. E você já deve ter visto isso acontecer, porque talvez tenha sido com você. E o mais cruel, ninguém avisa quando a bondade vira piada, ninguém alerta quando o sorriso começa a sangrar. Então, só resta uma escolha: ou você aprende a cortar, ou será sempre o cordeiro esperando ser esquecido. Mas, e quando o sorriso parar, o que será que vai nascer no lugar? Ele cedeu uma vez, depois cedeu de novo, e quando percebeu, já não tinha mais voz, mas não houve gritos, não houve confrontos, houve apenas silêncio. Um silêncio que ele confundiu com respeito, mas que era, na verdade, indiferença. Quem cede sempre nunca é admirado, é absorvido, não como presença, mas como função. Chama ele resolve. Pede para ele nunca nega. Deixa ele por último, ele sempre entende. Essas frases não são elogios, são selos de servidão. Ele virou o que ninguém nota, até faltar. E mesmo quando falta, ninguém sente. Porque chão, quando some, só dá falta se alguém tropeça. O bonzinho não é visto como aliado, ele é visto como recurso, como cadeira confortável, útil, silenciosa e esquecível. E quanto mais ele tenta mostrar valor, mais se afunda, porque a percepção já está moldada. Ele é o que nunca impõe, o que sempre aceita, e no jogo do poder isso tem outro nome: irrelevância. As pessoas não o evitam por maldade, elas o ignoram por hábito. E o desprezo aqui não grita, ele sussurra todos os dias que você não importa. E ele sente isso na forma como as conversas morrem quando ele chega, nos obrigados vazios, ditos apenas por educação e não por gratidão genuína, nos convites que não vêm, nas decisões das quais ele é sempre excluído, porque ele vai entender, não é mesmo? Não é ódio, é desinteresse, e o desinteresse é a forma mais cruel de ser esquecido em vida. A bondade desmedida o acorrentou. Agora ele assiste calado enquanto o mundo o atravessa sem esbarrar, e lá dentro algo começa a apodrecer. No início era gratidão, ou pelo menos parecia. Sorrisos, promessas, juras silenciosas de estamos juntos. Mas o tempo é cruel com quem se doa demais. O bonzinho começou oferecendo ajuda, depois favores, depois entregou partes de si que ninguém pediu. E o que ele recebeu em troca?
exigência, favor virou dívida, mas não deles, dele. Agora ele não pode negar, não pode faltar, não pode dizer não, porque criou um campo de obrigações invisíveis onde a generosidade se converteu em sentença. Os outros não veem mais como alguém que ajudou, veem como alguém que tem a obrigação de continuar ajudando. Ele pensa: se eu fazer mais uma vez, eles vão perceber o meu valor e vão passar a gostar de mim. Mas o que eles pensam é: claro que ele vai fazer, ele sempre faz. E quando, por fim, ele tenta recuar, a mesma mão que antes sorria, agora o acusa. Ingrato, esquecido, arrogante. Foi ele que ensinou os outros a explorá-lo e agora paga o preço por isso. Em silêncio, em solidão, em desprezo disfarçado de convivência. E Maquiavel reaparece e diz: quem se doa demais sem cálculo perde autoridade e atrai a traição. O bonzinho não está cercado de aliados, está cercado de devedores ingratos. E o problema de quem deve é que cedo ou tarde prefere te apunhalar do que lembrar da dívida. Mas o que acontece quando quem deve percebe que só pode te apagar para esquecer a dívida? Por fora, ele continua sorrindo, continua sendo gentil, disponível e inofensivo, mas algo mudou. Agora, quando ajuda, já não sente alívio, ele sente peso. Quando dizem obrigado, ele não acredita mais, e quando pedem mais, ele obedece, mas por dentro grita. É um acúmulo silencioso, como se cada favor negado a ele virasse um caco de vidro empurrado para dentro. Ele não discute, não obriga, não confronta, mas à noite revisa cada cena em sua mente, cada desdém, cada vez que foi deixado de lado, ignorado e depois usado. As palavras não ditas fermentam, as decepções viram sombra e a sombra começa a falar sozinha. No espelho, o rosto ainda é o mesmo, mas os olhos já mudaram. Agora, eles estão obscuros, mais atentos, mais frios. Ele começa a evitar, a calar mais que o necessário, a observar sem avisar. Não é mais gentileza, é vigilância. E lá no fundo, uma voz começa a se formar. Ela não grita, não pede, apenas sussurra uma pergunta: até quando? Não há explosão. Ainda não, mas o pavio já está aceso. O tempo passou e ele percebeu: ninguém vem. Nenhum resgate, nenhum reconhecimento, nenhuma mão estendida. Foram anos sendo útil, invisível e pacífico. Agora é só mais um nome que ninguém lembra. E então, algo dentro dele se quebra. Não é escândalo, é colapso interno, como um vidro que se estilhaça sem fazer barulho, mas que corta profundo. E uma hora, o bonzinho racha, e o que sai dali não sorri mais. É nesse vácuo que nasce a fúria, não a fúria impulsiva, barulhenta e infantil, mas a fúria do traído, do ignorado, do que foi esquecido por todos, menos por si mesmo. E ele lembra de tudo, de cada vez que disseram que não era o momento, de cada festa onde não foi chamado, de cada conselho que deu e ninguém ouviu, de cada vez que engoliu a própria dor para manter a paz dos outros. Agora, a paz dele acabou e Maquiavel, preciso como uma lâmina entre as costelas, disse: um governante esquecido é um cadáver político, e o mesmo vale para qualquer um que vive nas sombras. O esquecido entende, não importa o quanto ele fez, se ninguém teme sua ausência, sua presença nunca importou. Mas isso vai mudar, porque ele não quer mais ser lembrado, ele quer ser temido. O mundo esqueceu dele, mas ele nunca esqueceu o mundo. Ele se senta sozinho, sem plateia, sem testemunhas, só ele. Ele e os cacos da própria submissão. E uma pergunta que está cravada no seu peito: continuar sendo quem agrada
ou se tornar quem ninguém ousa ignorar. Não é escolha fácil, porque destruir o bonzinho não dói nos outros, dói em si mesmo. Dói abandonar a ilusão que a bondade será recompensada, dói aceitar que, neste mundo, gentileza sem cálculo é autossabotagem emocional, mas dói ainda mais continuar sendo chão para os outros pisarem. É aqui que ele entende. A transformação não começa por fora, ela começa em silêncio, no escuro, na decisão fria de que nunca mais será o mesmo. Ele deixa de esperar, deixa de explicar, de se justificar, e algumas pessoas notam, tentam reagir. Você está diferente, ele não responde, só observa. A mudança não é barulho, é ausência de permissão, de tolerância e de fraqueza. Agora, ele não oferece, ele impõe. O rancor deixou de ser dor, virou aço, e cada lembrança do que foi alimenta o que está nascendo. Não é sobre ser aceito, é sobre ser intocável. Lá dentro, o bonzinho já era, mas o que nasceu num lugar ainda não tem nome. Ele não grita, não se vinga em fúria, não precisa provar mais nada. Agora, cada passo é calculado, cada silêncio, uma mensagem, cada ausência, um aviso. O bonzinho já era, mas não renasceu como um monstro, e sim como um estrategista. Ele aprendeu que a vingança real não é explosiva, é lenta, imperceptível e planejada. Quem antes pisava nele, agora não entende porque ele já não atende, porque não reage, porque não se importa. É simples, ele deixou de viver na expectativa dos outros e passou a observar suas fraquezas. Agora, ele sabe o que os move, sabe onde dói e sabe como usar isso. Agora, Maquiavel encerra a lição sem piedade. Não basta ser lobo, é preciso parecer cordeiro, até que o golpe seja inevitável. E é isso que ele se tornou: presença camuflada, frieza afiada e gentileza desativada. Ele não persegue e espera, porque agora ele é o predador paciente. Enquanto os outros riem, subestimam e relaxam, ele finca as peças do jogo, uma por uma, e quando atacarem de novo, vão perceber tarde demais que o cordeiro já se foi. Eles ainda veem um cordeiro, mas quando o lobo levantar, vai ser tarde demais. Agora, quando ele entra, ninguém mais o ignora. Não porque ele grita, mas porque o silêncio dele já tem cheiro de perigo. Ele não precisa mais agradar e quem entende se aproxima com cautela. Quem não entende será corrigido. Ele não busca mais a aprovação de ninguém. Ele dita os termos e se não respeitam, somem. Se testam, caem. O que nasceu da dor cresceu como sombra e agora é presença. Ele não tenta mais provar o valor. Ele é o valor e quem não enxerga paga o preço da própria cegueira. O bonzinho já foi apagado sem cerimônia, mas o que saiu do túmulo é o tipo de homem ou mulher que muda o ar de uma sala. Aqueles que zombaram agora medem as palavras, os que abusaram sentem frio na espinha, e os que subestimaram entendem que criaram algo que não pode mais controlar. Ele não sorri mais para ser aceito, ele sorri quando quer mostrar os dentes. Você não é mais um bonzinho, você é o erro que eles nunca deveriam ter cometido. Eles zombaram da sua bondade, pisaram em você como se você nunca fosse se levantar. E agora eles vão se arrepender de nunca terem te temido. Então escreva nos comentários: eu sou o vilão que eles criaram. E se esse vídeo tiver afiado a sua mente, o próximo completará. E ele está observando você agora na tela. Assista.